Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Vai para a praia, mas vem para a igreja, tá? Aí você liga lá da praia no domingo, 5 horas da tarde. Ô pastor, não deu tempo. Estou aqui na praia como o senhor me recomendou de público. Faz isso não, irmão. Amém? 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Uma mensagem temática. Então, um versículo para nós começarmos aqui. Graças a Deus. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Amém? O povo de Issacar, 200 de seus chefes, conhecedores dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus parentes sob suas ordens. Há um provérbio de uma tribo do oeste africano que diz que os cachorros de ontem não conseguem caçar os coelhos de hoje. O que significa isso? Que sempre há necessidade de novas soluções para novos problemas. Não há como você resolver problemas de hoje com soluções de ontem. Nós precisamos aprender a resolver novos problemas com novas soluções. Em 1 Crônicas, capítulo 12, nós encontramos Davi, que estava prestes a ser coroado como rei de Israel após a morte do rei Saul. E ele estava sendo coroado na cidade de Hebrom, segundo a palavra do Senhor. Deus havia prometido que ele iria ser rei. E o povo inteiro aclamou-o como rei e o recebeu. A partir do texto de 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 24, nós lemos uma longa lista de clãs e famílias que subiram para a peleja em cumprimento da visão de Deus. Eles faziam parte do exército de Davi. Eles estavam seguindo Davi. Eram quase todos homens de guerra, homens para o exército de infantaria. Contudo, no versículo 32, nós encontramos uma categoria de pessoas diferentes. São os filhos de Issacar. Interessante que o Espírito Santo aprove a ele deixar escrito e registrado na Bíblia acerca deste povo, imprimir as duas impressões de impacto sobre aquele clã. E o texto ele afirma que os filhos de Issacar, eles eram conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes apenas, e todos os seus irmãos sob as suas ordens. Eram pessoas que eram conhecedoras de sua época. Nós podemos traduzir literalmente como estudiosos dos fatos, ou ainda pessoas que eram conhecedoras da história e as implicações históricas para o mover de Deus e para o tempo de Deus aqui na terra. O texto, portanto, ele fala sobre homens que eram informados e atualizados e que possuíam a percepção do que ia acontecer ao seu redor. Pessoas de visão. A segunda expressão que nós temos de impacto sobre os filhos de Issacar é que eles sabiam o que eles deveriam fazer. Quantas vezes, irmãos, você se depara com situações que você simplesmente fala, eu não sei o que fazer, né? A Heloísa até gosta de um filme que ela assistiu, e a única coisa que marcou naquele filme foi o rapaz, quando ele foi abordado para uma situação difícil, ele simplesmente respondeu, eu não sei. Né? Então nós muitas vezes não sabemos nada. E nós precisamos de alguém que ilumine os nossos olhos, para que nós vejamos a solução. E estes homens, eles eram diferentes, porque além de serem estudiosos do seu tempo, além de investigarem as implicações históricas da palavra de Deus, eram pessoas que não somente conheciam, mas sabiam o que fazer. Como é importante, irmãos, nós sabermos o que vamos fazer.
Se você sabe o que você vai fazer, você não precisa perguntar para ninguém. Você vai e faz e resolve o seu problema. Precisamos desenvolver esta habilidade. E o povo de Issacar, eles tinham essa habilidade vinda de Deus. Mas apesar dessa capacidade, eles eram homens estudiosos, mas eram também homens piedosos. O que nós enxergamos hoje, dentro da nossa sociedade, quanto mais você conhece, mais orgulhoso a pessoa se torna. Mais pedante ela se torna. É verdade. Por isso, irmãos, nós devemos saber com quem não sabe. E o texto ele fala que eram estudiosos, mas eles eram piedosos. Eles eram acadêmicos, mas eram homens orientados pelo Espírito Santo de Deus. Tive a oportunidade de ver alguns acadêmicos usados de Deus para falar acerca do evolucionismo lá em algumas palestras no Mackenzie. Impressionante, homens estudados, doutores, pós-doutorado, pesquisadores, e falando como uma pessoa simples. E isso nós precisamos aprender a desenvolver. Uma outra qualidade, porque além de estudiosos, eram pessoas piedosas. E eles eram também articuladores dessa visão que Deus lhes dava. Observamos aqui no texto que os seus parentes estavam sob as suas ordens. Além de enxergar, além de conhecer, além de saber o que fazer, eles sabiam orientar as pessoas para que elas se dessem bem. As pessoas estavam sob suas orientações. Eles eram pessoas que ajudavam os outros a sair das suas dificuldades. Nesse início de século 21, a igreja ela tem sido confrontada com o pós-modernismo. Já se foi há muito tempo a modernidade, a contemporaneidade, e hoje nós temos o pós-modernismo. E o pós-modernismo, ele nos traz algumas inovações, como por exemplo, a questão de não haver uma verdade absoluta. Cada pessoa tem a sua própria verdade. E aí nós observamos inúmeras consequências dessas filosofias, inclusive entrando dentro do universo evangélico. E existem pastores que são confrontados com, muitas vezes, indagações. É importante a igreja crescer, mas somos também confrontados com a necessidade de apresentar resultados. Mas não é assim que funciona o reino de Deus. Hoje muitas pessoas se preocupam em crescer sem se preocupar como. Chega-se um ponto, que achei até interessante uma ilustração. Na nossa vida, nós nascemos dentro do ventre da nossa mãe e existe a fecundação. Depois da mitose, depois da meiose, depois existem as mitoses, aí há toda a divisão celular, depois há a formação dos organismos mais complexos, e aí então essa criança vai se formando no ventre da mãe. Né? Dentro dessa fase de desenvolvimento, chega um ponto em que o crescimento ele para. E há necessidade de haver multiplicação. Crescimento já não existe mais na forma do organismo crescer. Ele não vai virar um monstro, uma pessoa gigante. Né? Ele tem que, para crescer, ele deve se multiplicar em outras vidas. A única coisa que cresce sem parar é câncer. E nós observamos que para haver crescimento, tem que haver multiplicação. E dentro desse contexto, nós precisamos aprender o que é melhor. É melhor o crescimento, é melhor a multiplicação, é melhor a qualidade de vida com Deus, e somos confrontados muitas vezes a fazer aquilo que não é bíblico, para simplesmente trazer crescimento. Outra grande dificuldade dos nossos dias é que todo o novo é sempre melhor. Mas nós estamos fundamentados em uma igreja que tem mais de 2000 anos. Como que nós vamos jogar 2000 anos de história fora e construir algo totalmente novo? Estamos no século 21. E a igreja, ela é confrontada com estas mentiras. E para novas dificuldades, existem novas necessidades, e existe a necessidade de um novo discurso. Dentro desse contexto, é necessário que nós tenhamos visão para mostrar dentro da palavra de Deus aquilo que é correto e aquilo que é certo.
Não somente em relação à igreja, como foi exemplificado, mas dentro da nossa própria vida pessoal. Irmãos, todas as respostas que nós precisamos para a nossa vida, nós podemos encontrar e devemos procurar na palavra de Deus. Nós somos estimulados a buscar respostas na psicologia, na sociologia, é muito atraente e pode até mesmo nos ajudar. Existe o tal do truísmo, porque toda a verdade, ela é verdade de Deus. Só que nas ciências humanas existem muitas mentiras misturadas com a verdade, e é isso que traz confusão. Para evitar confusão, nós devemos buscar a resposta em primeiro lugar aonde? Na palavra de Deus. E o texto bíblico ele nos ensina que os filhos de Issacar eram pessoas que tinham, pela visão de Deus, soluções para os problemas do povo. Soluções para a sua geração. E nós precisamos de homens e mulheres nesse tempo também, que tenham soluções para os seus problemas, que podem utilizar das inovações, da tecnologia desse século XXI, mas que ao mesmo tempo tenham a visão de Deus para ensinar as Escrituras da maneira como nos foi transmitida. Nós estamos em um mundo saturado de informações, e essa saturação ela serve mais para causar confusão do que até mesmo esclarecimento, né? Mas nós precisamos da visão de Deus. Precisamos clamar pela visão de Deus. Observamos pelo texto que diante de todos esses milhares de pessoas, apenas 200 enxergaram e enxergavam pelos olhos de Deus a solução para os seus dias. Da mesma forma, hoje, irmãos, nós temos uma multidão de pessoas que podem ser arregimentadas em um exército e até mesmo direcionadas como uma massa, manipuladas algumas vezes, mas existem poucas pessoas que têm visão para conhecer os seus tempos e para encontrar soluções para os seus problemas e para os seus dilemas. Precisamos ter visão de Deus. Vamos enxergar alguns aspectos nesse texto que demonstram a visão de Deus para a tomada de decisões. Eu acredito que todos vocês precisam tomar decisões, né? A irmã Rose, semana que vem, vai para o Brasil, né, irmã? Você tomou essa decisão, foi de uma hora para outra ou meditou na decisão? Foi meditado? Graças a Deus, né? Então toda a solução que nós tomamos, ela é meditada. Deve ser. Todas as vezes que nós nos precipitamos e tomamos uma decisão assim, imediata, às vezes a gente pode até pensar, poderia ter feito melhor. Mas os filhos de Issacar, eles nos ensinam que nós precisamos aprender a tomar decisões, meditar e ter a visão de Deus para nós sabermos aquilo que é melhor para nós. Você tem decisões a tomar. Todos os dias você toma uma decisão. Quando você abre o seu guarda-roupa, você já começa a tomar decisões. Que roupa eu vou pôr? Né? Começou o dia decidindo alguma coisa. Se você vai tomar café, você não vai. Você vai jejuar, você não vai. Você vai orar, você não vai. Se você vai para o trabalho, se você não vai. Todos os dias nós temos que tomar decisões. E existem decisões de menor porte e existem decisões de grande porte. Essas decisões de grande porte, eu vou me casar, eu vou comprar uma casa, eu vou morar no Brasil, vou morar no Japão, né? O que vai ser do meu futuro? Eu quero a salvação. Decisões que podem mudar a sua vida. Em todos os momentos, nós precisamos ter a visão de Deus. Não quero encerrar a questão, mas nós vamos ver alguns pontos que falam acerca da visão de Deus para a tomada de decisões dentro desse texto de 1 Crônicas. Amém? 1 Crônicas, capítulo 13, verso 3, nesse mesmo contexto histórico. Vamos ler aqui. E voltemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a consultamos nos dias de Saul. Observamos que Davi ele foi feito rei. Saul morreu naquela guerra com os filisteus. Observamos um pouco antes, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 28. Observamos a guerra em que Saul pelejou e Saul morreu.
e depois o povo de Israel foi até Hebrom para coroar Davi como rei. Davi, a primeira coisa que Davi faz quando ele é coroado rei de Israel, não é deflagrar uma guerra contra os filisteus, não é estabelecer digamos assim, a organização política do seu novo reinado, não é estabelecer os seus ministros, os seus chefes de infantaria. A primeira grande decisão que Davi toma nesse texto é: vamos trazer a Arca da Aliança. Porque desde os tempos de Saul, nós não temos consultado a Deus sobre o que Ele deseja. Deus não tem sido o centro do nosso país. Irmãos, Davi, ele teve uma visão histórica. O que é visão histórica? Você avalia a sua história. Avalia a história do seu povo. Ele avaliou o reinado de Saul. E ele viu que Saul, ele morreu naquela peleja, e ele começou a decair na sua vida espiritual, sendo rejeitado por Deus, até que o povo viesse cair em uma grande derrota diante dos seus inimigos, porque Deus não estava no centro da nação. A primeira coisa que Davi enxergou, porque todos estavam sofrendo aqueles problemas, mas Davi, ele enxergou algo diferente. O que é que está faltando? Não são mais soldados de infantaria, não são mais espadas, que naquela época estava havendo falta de metal em Israel, falta de espadas em Israel para poder equipar o exército. Não era isso que estava faltando. Davi foi lá no âmago da questão e enxergou historicamente que estava faltando algo, e que esse algo era fundamental para a nação ser bem sucedida. Está faltando a arca aqui no nosso meio. Vamos trazer a Arca da Aliança para perto de nós, para que nós possamos reconstituir Deus como Deus dessa nação. Ele enxergou. Davi teve a visão de Deus. Ele colocou Deus não em segundo plano, mas em primeiro plano. Porque o seu predecessor, historicamente, ele analisou a história e ele viu os erros que foram cometidos. Somente então, depois de trazer a arca, é que ele começa a exercer o seu reinado de uma maneira efetiva. Depois disso, lá em 1 Crônicas capítulo 14, é que Davi faz a sua primeira guerra contra os filisteus. Só depois de estabelecer Deus no centro da oração. Ao olharmos, irmãos, para a história, nós precisamos olhar para a história e aprender com a história, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros. Aquele que é sábio vê o outro errar, desvia-se do caminho para que não sofra o dano. Mas aquele que é estulto, aquele que não é tão sábio, ele vê o erro e ele continua naquele caminho e ele sofre o prejuízo. É o que ensina o livro de Provérbios. Por isso nós precisamos e podemos aprender com os erros dos outros, para nós não sofrermos as mesmas consequências. Nós podemos aprender sim com a história. Vamos aprender com a história, para que nós possamos aprender também qual é o nosso contexto hoje, para que você possa ampliar a sua visão e o panorama de onde você está vivendo. Ao olharmos para a história da igreja, para o passado, para o presente, para o futuro que a palavra de Deus nos ensina, nós podemos traçar metas para a comunidade, nós podemos traçar metas para a nossa vida pessoal e saber o que fazer. Vamos olhar para a história da igreja cristã. Ao olharmos para a história da humanidade, toda perseguição física, ela começa com uma perseguição ideológica. Você lembra o que aconteceu com o nazismo de Hitler? Você lembra o que aconteceu com o Império Romano? Você lembra o que aconteceu com o Império Grego de Alexandre? Você lembra o que aconteceu com Nabucodonosor? Você lembra o que aconteceu no transcorrer da história? Você lembra aqui no Japão, quando os portugueses, eles primeiro colocaram os jesuítas para poder entrar no Japão, sendo que o intuito era fazer o que eles fizeram no Brasil, enviar primeiro a religião jesuíta e católica, para depois dominar todos os índios e tomar posse da terra? Vocês lembram que os japoneses, quando eles combateram os portugueses, eles combateram primeiro a igreja católica, porque era a ideologia de invasão dos europeus?
Toda ideologia, toda perseguição, ela começa no campo ideológico. Se nós formos olhar na história, sempre funcionou desse jeito. E o cristianismo, onde se encaixa? Irmãos, hoje nós temos cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo. 2 bilhões e 100 milhões aproximadamente são cristãos, entre católicos, ortodoxos que ficam naquela região da Rússia, e também os protestantes. Entre os protestantes, nós encontramos aí os tradicionais e os pentecostais. Todos os protestantes evangélicos, eles totalizam uma base de 1 bilhão de pessoas no mundo hoje. Ou seja, 1/7 do mundo hoje é evangélico cristão, como nós conhecemos protestante. Só que vamos olhar outros dados. Semana passada tivemos o domingo da igreja perseguida. Você sabe que hoje no mundo, 200 milhões de pessoas estão em situação de perseguição com risco de vida. E outras que são perseguidas ideologicamente e totalizam o número de 700 milhões de cristãos. A igreja perseguida hoje totaliza 700 milhões de pessoas. Se nós temos 1 bilhão de protestantes e 700 milhões, e a grande maioria desse povo é protestante, não é católico. Digamos aí que de 500 a 600 milhões são protestantes perseguidos hoje no mundo. Mais da metade da igreja livre, nós somos a igreja livre. Mais da metade desta igreja livre, dos nossos irmãos de fé, estão sendo mortos e perseguidos pela palavra. Foi discutido isso no parlamento inglês no ano de 2012, porque o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. E continua sendo, e os números estão crescendo. Existe então uma igreja perseguida. E existe a igreja livre. Nós somos a igreja livre. Só que a igreja livre está com seus dias contados. Hoje no Brasil foi aprovada a lei da palmada, foi aprovada a lei do aborto, foi aprovada a lei da homossexualidade. Foi aprovado tudo isso. Quanto se lutou no ano de 2003? Não se lutou contra isso? Se lutou. Você viu a mobilização dos evangélicos lá em Brasília? Você viu. Você acompanhou. Mais de 50 mil pessoas na esplanada dos ministérios. Silas Malafaia estava pregando lá. Talvez você tenha visto. Lá no YouTube tem essa pregação aí. Eles estavam lutando contra a legalização do aborto no Brasil. Deu certo, irmãos? Não deu certo. Não deu certo. A perseguição ideológica está avançando cada vez mais. Um pastor americano, ele foi preso em Los Angeles, dentro da sua casa, porque estava fazendo culto dentro da sua casa, e os vizinhos se sentiram incomodados, e ele foi preso. Um outro, ele deu umas palmadas no seu filho levado, ele foi preso porque ele foi acusado de agressão infantil. Existe hoje uma perseguição ideológica aos cristãos nos países livres. A Europa é considerada hoje um continente pós-cristão. Foi o berço do cristianismo protestante. Hoje é pós-cristão. Nós temos um grande número de ateus. A América está sofrendo o mesmo problema. Temos algumas igrejas grandes, mas o fato é que a América também está se tornando um país pós-cristão. O nosso país, o Brasil, ele está sofrendo um ataque ideológico muito grande. E se continuar nas mãos do PT, ele vai se tornar um país neomarxista. Sabe o que é isso? Vê lá, procura o que é neomarxismo. Vai haver perseguição no nosso país também. Irmãos, temos que estar atentos, porque até mesmo a igreja livre está sofrendo risco. Vamos olhar para a história e vamos avaliar. Neste momento histórico, nós precisamos entender quais são as prioridades da igreja. Deus me deu uma revelação no ano de 1997. Eu estava orando em casa e o Senhor, depois de outras visões que o Senhor nos deu, naquele dia foi interessante porque eu estava orando com a Ana Cláudia e nós estávamos tendo a mesma visão. E naquele momento o Senhor me levou até a presença lá no céu. E eu vi o Filho do Homem de pé no seu trono. E ele dizia: não há mais tempo de edificar nada. E veio a interpretação do Espírito Santo para mim: não há mais tempo de se investir em estruturas. Não há mais tempo de se investir em templos suntuosos.
Não há mais tempo de se investir em luxo. Nós temos que nos preocupar com aquilo que é prioridade. Esse tempo está chegando, irmãos. É só nós avaliarmos o nosso contexto histórico. Deus está nos chamando a uma vida de prioridades. Qual é a primeira prioridade histórica da igreja? A primeira prioridade da igreja não é a evangelização. Você pode pensar que é a evangelização, mas não é a evangelização. A primeira prioridade da igreja é morrer. Morrer para o mundo e nascer para Deus. A primeira prioridade que nós temos é ter um testemunho condizente, um estilo de vida condizente com aquilo que nós proferimos ser. Se nós dissermos alguma coisa que não condiz com aquilo que nós não fazemos, nós vamos causar escândalo e vamos afastar as pessoas do Evangelho. Precisamos ter um discurso em sintonia, em harmonia com aquilo que nós vivemos. A prioridade da igreja é morrer para o mundo e nascer uma nova criatura. A segunda prioridade da igreja não é nós construirmos uma suntuosidade, mas é nós investirmos em almas, investirmos nas pessoas, investirmos tempo nas pessoas que necessitam do nosso conselho, tempo para as pessoas que ainda não se converteram ao Evangelho, tempo para fazermos discípulos, para nos envolvermos nos relacionamentos. Essa perspectiva de só vir para a comunidade, voltar para a nossa vida, como se tivéssemos duas vidas, é errado. Nós precisamos nos envolver com os crentes, e precisamos nos envolver com quem não é crente, para trazê-los à luz de Cristo Jesus. Isso somente só vai acontecer se houver relacionamento. Deus deseja nesse último tempo que nós mudemos esse paradigma de igreja, de somente vir para a comunidade e participar de uma assembleia pública e voltarmos para a nossa vida como nós temos comumente. Deus deseja que nós tenhamos uma vida diferente, uma vida de envolvimento e uma vida de fazer discípulos. Este é o aprendizado histórico. Vamos analisar, irmãos, a nossa história. Analisar a nossa história pessoal. Analisar as experiências das pessoas. Analisar a nossa história geral, a história da humanidade, a história do cristianismo. Você vai encontrar o que você tem que fazer. Deu para perceber? Nós puxamos tantas coisas que podem parecer distantes para você. E fazem parte da história geral. Mas você vê que dá para trazer uma prática para a sua vida cotidiana. Eu tenho que morrer para o mundo. Eu tenho que nascer para Cristo. Eu preciso fazer discípulos. E eu preciso estar preparado. Porque os tempos já não são mais tão fáceis. Nós podemos aprender com a história. Precisamos ter visão de Deus sobre a história dos nossos tempos. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 23. Estes são os números dos chefes armados para a guerra, que foram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Encontramos democracia na monarquia. Precisamos, irmãos, ter uma visão política para escolhas certas. Preciso falar isso para a igreja. Pregar sobre política? Preciso pregar sobre política. Esse ano é ano de eleições. E quem nós colocarmos lá no Planalto esse ano vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. E você é obrigado a votar, né? Eu já transferi meu título para cá. Na última eleição eu votei. Eu não votei no Lula. Eu sei que você pode votar, mas olha, eu estou dizendo o meu voto, tá? Não, aqui não é voto de cabresto, tá? É secreto aqui, não. Não é voto de cabresto, não. Mas eu não votei, eu estou dizendo que eu não votei. Eu não voto no PT, né? E o que que diz? Nós precisamos ter uma visão política para escolhas certas. Para escolhas certas. Observamos aqui o texto, que era o quê? A vontade de Deus que Davi fosse rei.
Era da vontade de Deus que ele reinasse sobre Israel. O Senhor já tinha ungido ele para isso. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, ele foi ungido para ser rei sobre Israel. Mas era necessária também a participação do povo. Era uma monarquia? Sim. Mas nós vemos aqui um monarca sendo levado à monarquia, mas por aclamação do povo. Então existe um elemento democrático aqui dentro da monarquia israelita. Eles tinham a possibilidade de escolher. E se eles quisessem escolher outro? Eles poderiam ter escolhido outro. Não, Davi, você foi um ótimo guerreiro, mas nós queremos escolher o outro. E ele vai ser feito rei sobre o nosso povo. Eles poderiam ter feito isso. Não aconteceu com Absalão, o filho de Davi? Eles escolheram Absalão. O povo escolheu. Então existe um elemento democrático dentro da monarquia. E existe este elemento também porque Deus permite. E aí nós chegamos a um outro ponto interessante. Né? A democracia e a liberdade de expressão e a participação dentro do regime político também é da vontade de Deus. Deus preparou isso para os países livres. E foi uma bênção. E tem sido muito bom. Nós precisamos defender esses valores. Os valores da liberdade de expressão, os valores da democracia, para que a igreja tenha a possibilidade de se expandir e pregar o Evangelho. O povo escolheu certo, porque ele escolheu conforme a vontade de Deus. Né? Eles escolheram não uma outra pessoa, um rei forte, um rei sanguinário, mas eles escolheram o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. E a escolha certa desse povo trouxe 80 anos de prosperidade, que é a chamada Era de Ouro da nação israelita. 40 anos de Davi, que ele reinou, e 40 anos do seu filho Salomão. Foram os 80 melhores anos da história de Israel, porque eles fizeram a escolha certa. Ô irmão, se nós fizermos a escolha certa do próximo presidente, quem sabe nós não vamos ter 80 anos ou quantos anos de prosperidade no nosso país até a volta de Jesus, né? Precisamos fazer escolhas certas. E a prosperidade foi tanto, porque era um monarca segundo o coração de Deus, que Salomão ele trouxe tanta prata para dentro de Jerusalém, que houve tanta prosperidade, que a prata era algo comum. Eles compravam as coisas baratas. O que significa isso? O custo de vida foi no chão. As pessoas viviam bem com pouco, porque tinha abundância de bens ali dentro de Israel. Um monarca segundo o coração de Deus traz prosperidade para a nação. Aí você pode pensar assim, eles estavam tirando dos outros países para eles enriquecerem. E é assim que os Estados Unidos faz, deixando os países do terceiro mundo empobrecendo na sua dívida externa e arrancando deles para que eles possam ser ricos. Ou seja, a nossa prosperidade hoje no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, depende da pobreza dos outros países. Era assim? Se você for ver o contexto histórico de Salomão, existiu paz entre o Egito, entre a Assíria, entre Israel, entre a Síria. Todos eles estavam em paz naquele tempo. Havia prosperidade para todos os reis. Ninguém era explorado, irmãos. Existiam os trabalhadores? Existia a classe trabalhadora. Existia a elite? Também existia, porque é consequência do pecado. Mas, no geral, todo o povo estava usufruindo de uma qualidade de vida muito superior. E até mesmo um momento de paz. Por quê? Porque tinham líderes conforme o coração de Deus. Eles fizeram a escolha certa. Eles foram até Davi. E eles escolheram este rei para dominar e para governar sobre eles. Nós precisamos também fazer escolhas certas. Estamos aqui no Japão, você pode pensar, não vai influenciar em nada, porque eu moro no Japão, né? Mas saiba de uma coisa, a qualidade de vida do seu país vai te influenciar no exterior. Você sabe disso. Quando eu cheguei aqui no Japão, no ano de 1991, os brasileiros eles eram conhecidos como simples estrangeiros. Hoje o Brasil ele cresceu economicamente, não foi? Apesar de todas as dificuldades e não haver seguridade social no nosso país, né? nós observamos que já tem um certo vulto aí no cenário mundial econômico. Então isso trouxe até diferença para a nossa situação como estrangeiros dentro do Japão. Mas, entre brasileiros e americanos, os japoneses preferem quem?
Americano. Por quê? Porque eles são mais ricos, irmão. Então a qualidade de vida do seu país vai influenciar diretamente a sua vida aqui. Nós temos que orar pelo nosso país. Nós temos que votar certo. Nós temos que fazer um voto consciente. Se você for lá para o consulado na Nagoya, eu também vou. Vamos fazer um voto consciente. Temos que saber quem nós vamos escolher. Existe também uma outra desculpa. Você fala assim, é só um voto. O meu voto não vai influenciar em nada. É uma gota no oceano. Esse que é o problema. E tem um outro argumento também fala, eu vou votar no que vai vencer. Porque vai vencer mesmo? Deus do céu. Nós precisamos ser conscientes. Lembre-se de uma coisa. Jesus ele nos chamou para sermos o quê? Sal e luz neste mundo. Aí você pode dizer assim, eu sou crente. Minha única preocupação não é com política, não é com economia, não é com nada. Eu só me preocupo com o reino do céu, com a salvação. Eu sou espiritual, eu não me preocupo com as coisas deste mundo. Irmão, não faz isso não. Porque Deus nos chamou, acabou aqui, por favor. Deus nos chamou para sermos o quê? Sal e luz neste mundo. E se Deus nos chamou para nós sermos sal e luz, significa o quê? Que nós precisamos operar neste mundo material. O sal, ele opera no mundo material. A luz, ele opera neste mundo material. Nós precisamos ser operantes neste mundo material. Influenciar a sociedade aonde nós vivemos. Nós precisamos ser influência política. Se nós temos argumentos, eu gosto de conversar com o irmão Kleber. Irmão Kleber, e se você quiser ter alguma dúvida sobre teorias de conspiração, ele sabe todas. Né, irmão? Então, por quê? Uma pessoa, quando ele detém o know-how, ó, o irmão já tem o know-how. Eu falo para ele, irmão, você voltar ao Brasil, eu vou votar em você. Eu vou votar, irmão Kleber para presidente. Aleluia. Ele pode fazer campanha na igreja, né? Porque o irmão, né? Graças a Deus. Então, irmãos, quando nós conhecemos acerca de uma causa, as pessoas vão vir nos consultar. Por que você vai votar em fulano? Eu vou votar, aí você pode trazer aquele universo de informações. E você pode influenciar as pessoas a tomar uma escolha certa. Quais são os fatores que devem influenciar a nossa escolha política? O que influenciou eles aqui no texto foi porque Davi ele era um homem segundo a vontade de Deus. Deus escolheu. Ele era um homem de Deus. Então ele foi escolhido porque ele era um homem que ia implementar a vontade de Deus para a nação. Agora, dentro do cenário político brasileiro, nós não temos muitas opções aí evangélicas, né? Isso é um fato. Tem gente que fala assim, crente e política não deve misturar, não. Eu já acho que deve misturar, é a minha opinião. Porque se você observar pela palavra de Deus, observamos que Davi ele era político. Salomão ele era um político. Os reis de Israel eles eram políticos. Josias foi político. E quando eles estavam governando aquela terra, no temor de Deus, sempre trouxe benefício para o povo. Sempre trouxe. Então nós precisamos também estar influenciando essa camada da sociedade de uma maneira positiva. E quais são as nossas posturas, irmãos? Como que vai ser direcionado o nosso voto? Será que nós devemos direcionar de acordo com promessas populistas de campanha? Não. Nós não podemos direcionar o nosso voto pelas promessas. Mas nós precisamos analisar o quê? Nós precisamos avaliar a ideologia do partido. Porque o candidato, ele não vai falar além do que o seu partido ensina. Davi, ele não ia falar além do que o partido dele falava. Qual é o partido dele? Meu partido é Deus. E qual é a constituição do meu partido? É a lei de Moisés. Ele não ia falar nada além daquilo. Ele cumpriu a palavra de Deus todo o tempo. Então, se você quer saber em quem que você vai votar, olhe o partido a quem ele é filiado. Nunca que um partido neomarxista, que tem tendências comunistas, ele vai ser democrático e livre. Não se iluda com isso, irmão. Não se iluda. Ele não vai te dar liberdade de expressão, porque a tendência do neomarxismo é o governo, é o controle absoluto. Então veja quais são as opções pela ideologia
desse partido, a ideologia e as promessas desses candidatos. Precisamos avaliar também o que é que eles estão prometendo. Nós precisamos avaliar o discurso deles. Eu não vou votar em algum candidato que vai defender o aborto. Eu não vou votar em um candidato que vai defender o fim da liberdade de expressão. Eu não vou votar em um candidato que vai tirar a liberdade ou até mesmo os direitos políticos do indivíduo para transmitir a entidades representativas. Eu não vou votar. E nós precisamos escolher homens de Deus para nos liderar. Este ano é ano de eleição na igreja. É ano para você escolher também os líderes dessa nossa pequena congregação. E nós precisamos escolher homens e mulheres segundo o coração de Deus. Aí o critério é outro, o critério é totalmente a Bíblia. E é necessário que você escolha homens e mulheres segundo a vontade de Deus para também ser líderes sobre vocês. Nós precisamos estar ativos nesse processo eletivo. O Senhor nos chama para exercer a nossa cidadania de uma maneira consciente. Precisamos de visão política e visão de Deus para escolher quais são os nossos líderes, irmãos. A nós foi confiado este direito. O Senhor nos deu este direito. Graças a Deus. E vamos preservar pela liberdade de expressão. Os cristãos não podem ser ignorantes destes fatos. Nós não somos chamados para ser uma raça alienada, irmãos. O cristão não pode ser alienado, só pensar no reino de Deus. O reino de Deus, ele está presente aqui conosco. Lembre-se disso, eu vou fazer um estudo com a igreja. O reino de Deus não é um reino que está lá no céu. O reino de Deus, ele está conosco. Lembre-se do que Jesus falou. Lembre-se do testemunho de João Batista. Né? O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está manifesto. Nós somos o reino de Deus combatendo contra o reino das trevas. Amém. Nós precisamos, como membros desse reino de Deus, nós não podemos ser alienados. Nós temos que ser um povo consciente. Precisamos ser conscientes. E o Senhor nos chama para ser influência. Não uma massa manipulável, mas pessoas conscientes pela palavra de Deus. Terceira visão que é necessário que nós tenhamos. 1 Crônicas capítulo 12, versículo 19, na parte B. Vamos ler o texto 19 inteiro. Alguns de Manassés também passaram a seguir Davi quando ele veio com os filisteus para lutar contra Saul. Mas eles não os ajudaram, pois os chefes dos filisteus, depois de buscarem conselho, mandaram-nos embora dizendo: às nossas custas ele passará para Saul, seu senhor. Nós precisamos ter uma visão social sábia para a orientação dos nossos relacionamentos. Uma visão social sábia para a orientação dos nossos relacionamentos. Aquela guerra, essa guerra onde Saul morreu, ela seria decisiva para a conquista da terra, para o domínio daquela terra nos próximos anos. E os reis filisteus também sabiam que Davi, mesmo estando do lado deles na guerra, porque Davi estava morando em Ziclag, lembre-se disso, Davi estava morando em Ziclag, e ele estava debaixo da proteção de um dos reis filisteus, por isso que Saul já não o perturbava mais. Ele estava morando naquela região, e ele estava guerreando a guerra daquele rei filisteu. E no momento em que esse rei, todos os reis filisteus, eles estavam se agrupando para uma batalha decisiva contra Israel, a mesma batalha que Saul estava desesperado, porque ele já estava sem visão, e ele buscou a médium lá em Endor, né? Naquele momento, Davi, ele vai para lutar. E alguns de Manassés fizeram também, se juntaram ao exército de Davi. E eles falaram: nós vamos pelejar com você. Você vai pelejar contra Israel? Nós vamos junto, porque nós somos o seu exército. Tudo bem. Chegou lá, junto com os filisteus. Os reis filisteus olharam para Davi e falaram: mas quem mandou você trazer Davi para lutar com a gente? No meio da guerra, ele vai passar para o lado de Saul e vai nos destruir. Que é isso que você está fazendo? Falou para o amigo de Davi, que era o rei filisteu. E ele falou assim: pode ir para casa. Fica lá na sua casa, lá em Ziclag. Aqui você não vai ficar, não.
eles tiveram uma visão sábia. Aí você pode perguntar, os filisteus tiveram uma visão sábia? Sim, eles tiveram uma visão sábia. Porque ele sabia que Davi, ele ia ver o seu povo morrendo. Ele ia ver Jonatas morrendo, ele não ia fazer nada. Jonatas era o seu melhor amigo. Ele ia botar a espada lá em Jonatas, em Saul. Ele não ia fazer isso nunca. Ele ia se arrepender daquilo, ele ia se voltar contra os filisteus e ia lutar. E os reis filisteus falaram, não. Ó, Davi não vai lutar com a gente não. Manda a gente volta para casa. Não vai dar certo essa guerra não. Por que eles enxergaram isso? Deus queria colocar um fim no reinado de Saul. E aquela seria a última guerra de Saul. Deus falou para ele, vai ser a última guerra, você vai morrer nessa guerra. Porque você deixou os meus caminhos. Eu te rejeitei para ser rei de Israel. Você não vai ser mais rei. E você vai morrer nessa guerra. E nesse momento, Deus deu para os filisteus a melhor estratégia. A estratégia do relacionamento. Quem é que vai se relacionar com os reis filisteus? Não é Davi. Agora não é hora de Davi. Davi vai ficar lá no lugar dele. Nós vamos juntar para essa guerra somente quem é filisteu. E quem tem a mesma visão, e que tem os mesmos objetivos, e quem tem o mesmo sentimento em relação ao povo de Israel. Só esses é que vão guerrear aqui. Nós precisamos enxergar, irmãos, os relacionamentos pela perspectiva de Deus. E precisamos saber com quem nós vamos andar e como nós vamos nos relacionar. Nos últimos dias, irmãos, os homens eles vão se afastar de Deus. Esse é o nosso principal relacionamento. Vão se afastar de Deus. Pais dos filhos, filhos dos pais, já não vai haver mais afeição natural. E as famílias nos nossos dias elas estão sendo destruídas sistematicamente. Irmãos na fé, uns lutando contra os outros. Isso não é mérito da nossa comunidade local, não. Isso é no mundo inteiro. Por que essa crise nos relacionamentos? Porque Satanás está investindo para a destruição dos relacionamentos. E nós precisamos ter a visão de Deus para os relacionamentos. Quais são as prioridades? Quais são os nossos principais aliados? Quem deve estar do nosso lado? Irmão, em primeiro lugar, não troque Deus pelas coisas deste mundo, porque Ele é o pilar principal da sua vida. É com Ele que nós devemos nos relacionar. E muito menos não troque Deus por outros deuses. Muito menos isso. Outro ponto e outra camada. Não é certo, irmãos, nós trocarmos o certo por aquilo que é passageiro. Trocar a nossa família de sangue por amigos passageiros deste mundo. Trocar o nosso cônjuge de 20 anos de casado por uma pessoa que apareceu na sua frente hoje. Trocar os nossos pais por pessoas que estão se relacionando conosco há 5, 6 meses. Nós precisamos distinguir e discernir quais são os nossos principais aliados. Precisamos saber com quem nos relacionar e valorizar essas pessoas, andarmos com o povo de Deus. Precisamos valorizar os nossos irmãos de sangue. Não tenho irmãos, mas precisamos valorizar a nossa família. Precisamos valorizar os nossos irmãos da fé, porque nós nos ajudamos mutuamente. Quais são os círculos de relacionamentos relevantes para nós? Precisamos ter a visão de Deus, irmãos, para selecionar quem vai andar conosco e como nós vamos nos relacionar. Precisamos valorizar essas pessoas. Nesses dias, se nós formos observar a história, lembra-se da história? O contexto histórico, é necessário que nós estejamos trabalhando junto com os nossos melhores aliados. Trabalhando junto com o povo de Deus, trabalhando junto com a nossa família e estamos valorizando essas pessoas que realmente se preocupam conosco. Último ponto, irmãos, para nós finalizarmos essa mensagem, 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 18.
1 Crônicas, capítulo 12, versículo 18, vamos ler. Então o Espírito veio sobre Amazai, capitão dos 30, que disse: Ó Davi, nós somos teus, e estamos contigo, ó filho de Jessé. Paz, paz contigo, e paz com quem te ajuda, pois o teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu, e os fez capitães de tropas. Aquele momento em que eles estavam vivendo era caótico, irmãos. E eles precisavam da visão profética de Deus. Todos estavam no momento decisivo. Davi, ele precisava saber em quem ele ia confiar. Um pouco mais acima, nesse texto, ele pergunta: quem são vocês? O que vocês querem? Eu não sei se eu posso confiar em vocês. Até Davi, ele estava com a sua visão um pouco enevoada. Tamanho era o caos que eles estavam vivendo. O povo de Israel, todos os filisteus se agrupando, Davi ali no meio, aquela situação caótica, e eles precisavam de uma direção de Deus para tomar as decisões certas. O povo de Israel precisava saber quem que eles iriam seguir. Se eles iriam seguir Saul, se eles iriam seguir Davi, se eles iriam lutar com os filisteus, o que eles iriam fazer. Era uma guerra importante contra todos os filisteus e que estava para começar. Saul, o rei de Israel, ele estava sem visão. Ele buscou a Deus, buscou Urim, Tumim, buscou a revelação, buscou os profetas, os sacerdotes. Ninguém falou nada para ele. Ele ficou desesperado com a ausência de visão, que ele foi buscar uma médium lá em Endor. E naquele dia, a única coisa que ele conseguiu enxergar é que ele iria ser derrotado. E que ele iria morrer naquele campo de batalha. Os israelitas, eles estavam pressentindo também. Eles não viam claramente, mas todo o povo estava pressentindo que eles iriam para uma guerra perdida. Eles iriam para o campo de batalha, muitos iriam morrer e os outros iriam sair dispersos. Eles estavam pressentindo, mas não conseguiam enxergar claramente o que iria acontecer. Somente um sentimento de angústia muito grande. Se você ler o texto inteiro, todo o exército estava apavorado e desesperado. Ninguém sabia o que fazer. Eles já não sabiam mais em confiar. Os acontecimentos eram tão volumosos e estavam se processando tão rapidamente que até Davi já não sabia mais o que fazer direito. Eles precisavam da visão profética de Deus. Aleluia. Nesse texto, Amazai, que ele era chefe do batalhão dos 30, ele profetizou pelo Espírito Santo. Aleluia. Olha só o texto bíblico, o que nos diz. Então o Espírito veio sobre Amazai, capitão dos 30, que disse: Ó Davi, nós somos teus e estamos contigo, paz contigo, com quem te ajuda, pois Deus, o teu Deus, te ajuda. Aleluia. Que palavra profética maravilhosa. Aleluia. Irmãos, como nós precisamos da visão de Deus. Nós precisamos que Deus abra os nossos olhos. Como é bom saber que Deus nos ajudará. Como é bom saber que não iria acontecer nada de mal, porque o Senhor está nos guardando. O Senhor, Ele avisa com antecedência por meio dos seus profetas. E avisou para Davi: Davi, você não sabe o que vai acontecer, vai ser algo terrível. Eu não vou te revelar tudo o que vai acontecer. Mas uma coisa eu posso te dizer, Davi: Deus te ajudará. E todos os que estiverem com você vão estar em paz também, Davi. Uma palavra de Deus para consolar o coração do futuro rei. O Espírito Santo tem também nos alertado que dias difíceis estão chegando sobre o mundo inteiro para a igreja. Esteja atento, igreja. Esteja atento. Nós não temos dias fáceis diante de nós. Precisamos estar atentos, mas Deus nos ajudará. O Senhor estará conosco. Você se lembra do ano de 2008? Se lembra? Aqui num culto no mês de junho do ano de 2008, o Senhor revelou para minha esposa aqui no meio da ministração do louvor. Ele mostrou uma panela suja, poucas migalhas de pão e muitas mãos comendo daquelas migalhas.
Quem estava aqui naquele dia se lembra. E o Senhor falou, por meio da serva dele. Falou assim, vai vir um tempo de grande dificuldade. E vocês vão precisar dividir o pão. Vai ser escasso. E vocês vão ter que dividir o pão. Então se prepare para esse tempo. Se você puder, guarde um pouco de dinheiro. Porque vai vir um tempo difícil. Não se passou 6 meses. E nós vimos aquele desemprego todo aqui no Japão. Deus avisa por meio dos seus servos. Amós 3:7 nos diz isso. Que Deus, Ele não faz nada sem avisar os seus servos, os profetas. Deus, Ele nos dá a visão profética, irmãos, para que nós saibamos o que fazer. Qual o seu plano, irmão? Você tem planos? Ou você vive só o hoje? Aquele batalhão aqui de Davi, muitos deles estavam vivendo o hoje, a guerra de hoje. Eles eram da infantaria hoje. Porque a visão deles era, se eu morrer no campo de batalha, eu estou vivendo intensamente o hoje. E eles estavam vivendo para a possibilidade iminente de morrer a qualquer momento. Então eles não pensavam no amanhã, eles pensavam somente no hoje. Nós vivemos somente para o hoje, para o agora. Precisamos ampliar a nossa visão. Existiam somente 200 da tribo de Issacar. E que tinham uma visão muito mais ampla, além do seu próprio dia de hoje. E eles sabiam o que fazer. E eles tinham um entendimento de Deus, eles eram pesquisadores da palavra de Deus para o seu contexto histórico e para ver o que Deus estava fazendo no meio daquela geração. E o que eles faziam? Eles dirigiam todos os seus irmãos. Irmãos, dentro da sua família, os seus filhos dependem da direção que vocês vão dar. Seja você a mãe ou o pai. Dentro da comunidade cristã, quantos estão vindo atrás de você que acabaram de se converter e que precisam de uma visão de alguém que é mais maduro na fé? Se você é líder em algum tipo de área, seja no seu trabalho, seja dentro da igreja, você precisa de visão de Deus para poder orientar os que estão vindo atrás de você. Nós precisamos de visão de Deus acerca do futuro. Você vai fazer uma dívida que você não tem condições de pagar? Qual vai ser o seu futuro? Deus te falou que você pode tomar determinadas decisões, determinadas opções. Qual é a visão que Deus tem te dado? Ou você não tem buscado a visão de Deus e está vivendo somente para o hoje? Qual o futuro que você tem construído para os seus filhos? Qual a visão que você tem para eles? E para você também. Não vamos viver somente do hoje, irmãos. Nós precisamos da visão de Deus. A igreja precisa enxergar segundo os olhos de Deus para tomar decisões corretas. Nos momentos de maior dificuldade, nós precisamos também da visão profética de Deus. Sabe para que a visão profética? Para que você possa estar um passo à frente de todos. Para que você possa ter a visão e a revelação de Deus e saber o que fazer e você não cair nas armadilhas. Hoje nós dependemos de pessoas que não fazem parte da nossa agenda. Você depende do seu chefe na sua parte, você tem o telefone dele? Você não tem. Você depende do prefeito da cidade, você tem o telefone dele? Você não tem. Você depende das decisões do presidente Barack Obama dos Estados Unidos? Depende. Porque a depender das decisões econômicas que eles tomem, vão te trazer, vão afetar o seu cotidiano. Você depende desse povo, você depende do sistema. Você depende do sistema que no ano de 2016 já foi aprovado pelo parlamento japonês, que eles vão fichar todo mundo aqui no Japão. E vão colocar um número para todos. Você depende do sistema. Nós dependemos. Pessoas que nós não temos o telefone, não sabemos nem quem são. Para você ligar na casa dele e falar, não quero isso não, hein? Você pode ligar? Não vai não, você está dependendo de gente que você não conhece. E que muitas vezes estão colocando uma armadilha para te pegar, porque você faz parte de uma massa manipulável. Como que nós não vamos cair nas armadilhas do sistema? Nós só vamos cair quando tivermos a revelação daquele que está sobre o sistema, que é o nosso Deus. Glória a Deus, é verdade. Irmãos, busque a revelação de Deus. Amém. Irmãos, busque a visão de Deus. Para que você não caia em armadilha. Para que a sua família não caia em armadilhas. Amém. Busque a visão de Deus para os relacionamentos. Para que você saiba com quem você vai andar.
Busque a visão de Deus no contexto histórico, para que você aprenda com os erros dos outros, até mesmo com os seus erros, e você não caia no mesmo engano e venha sofrer o dano. Busque a visão de Deus para as decisões que você precisa tomar para o seu futuro, para o futuro dos seus filhos, para a sua vida profissional, para os investimentos que você precisa fazer. Busque a visão de Deus. Quando alguma coisa aparecer na sua visão e que parece ser tão bonitinho, não troque aquilo que é temporário por aquilo que é permanente. Tenha a visão de Deus. Aleluia. Enxergue com os olhos de Deus. A igreja precisa enxergar dessa maneira. E é um desafio para todos nós. Vamos nos colocar em pé.